Olá, muito boa noite. Está no ar o programa doc.com desta semana. Neste início de carnaval, vamos receber aqui em nossos estúdios o professor, secretário de Estado da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, o professor João Carlos Gomes, que foi reitor aí da Universidade Estadual de Ponta Grossa. Ele vai falar para a gente a respeito dos investimentos programados para esse setor, o setor de Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, e também o que virá para o EPG, que interfere diretamente na questão de ensino aqui na nossa cidade e na região dos Campos Gerais. Também vamos falar a respeito dos destaques da semana, com destaque aí para um novo cenário que pode se desenhar no quadro político de Ponta Grossa, com uma nova eleição ao Conselho aí de Conselheiro do Tribunal de Contas do Estado do Paraná, que pode acontecer no mês de março. Uma liminar vai ser julgada pelo Tribunal de Justiça, uma nova data pode ser marcada para a eleição ao Tribunal de Contas e aí então o deputado Plautomiro Guimarães pode vir a concorrer, uma vez ele eleito, pode abrir aí um novo cenário no quadro de pré-candidaturas aqui na nossa cidade. Tudo isso você confere depois do intervalo, não saia daí, doc.com, você bem informado. Destaques da semana. Voltamos com o programa doc.com nesse quadro dos destaques desta semana. Semana que foi marcada pelo início do trabalho da Comissão Especial de Investigação da Sanepar na Câmara Municipal de Ponta Grossa. Os membros dessa comissão, 5 vereadores que formam, aí escolheram o vereador Jorge Luiz de Oliveira como presidente dessa SEI que tramita na Câmara Municipal e o vereador Sebastião Mainardes Júnior, do DEM, como relator. Os trabalhos começaram com uma série de reivindicações, de requerimentos referentes ao contrato que o município tem com a empresa de saneamento do Paraná, de fornecimento de água, que é a Sanepar. Há uma dúvida, há um indício aí de que esse contrato não estaria sendo cumprido à risca por parte da empresa estatal. É isso, né? É esse o objetivo dessa SEI. Ela começa com esse trabalho para ver se realmente os trabalhos que estão sendo feitos atendem ou não ao contrato. Já se fala aí muito no início desse trabalho de um possível rompimento com a Sanepar. Logicamente que é muito cedo para falar dessa questão ainda, estamos no início do trabalho, né? A Câmara está no início desse trabalho. A Sanepar já foi alvo de outras comissões especiais, de outras CPIs, e sempre se falou nisso, mas nunca chegou a concretizar. É mais aí os vereadores tentando vender o peixe nesse início de trabalho, o que é comum em todo início de trabalho, seja ela de uma CPI ou de uma comissão especial. O fato é que realmente essa estiagem por qual passou Ponta Grossa no início deste ano, que levou aí à falta de água, ao prejuízo aí no abastecimento, né, a população, que obrigou a empresa a fazer o rodízio, ou seja, para uma única região não ficar sem água, né, optou-se aí por cada dia, aí, em torno de 24 horas, uma região da cidade ficou sem o abastecimento. Isso causou grande preocupação aí por parte das autoridades, que estão cobrando, sim, e isso é justo, que se cobre da empresa que isso não volte a se repetir, mesmo em ocasiões em que a chuva, né, não vem. Porque Ponta Grossa está crescendo, Ponta Grossa aí estima-se que nos próximos 5, 10 anos vai ficar aí perto de 500 mil habitantes, né? Hoje temos aí em torno de 330 mil habitantes. Então, uma cidade que está em crescimento, novas indústrias chegando, temos a Ambev, que vai chegar aqui na nossa região, que vai usar também muita água, né, como matéria-prima para os seus produtos.
além de precisar aí também de estrutura para outras empresas que vêm, e esse desenvolvimento não pode aí ser atrapalhado por uma possível falha no sistema de abastecimento de água da nossa cidade, né? São questões essenciais, a questão da energia, né, da energia elétrica para manter aí essas indústrias, né, operando, logicamente que também as residências dos pontagrossenses, e também a água é fundamental. Esperamos que a Câmara, pelo menos, né, essa comissão pelo menos sirva para dar um alerta para a Sanepar: olha, nós estamos de olho em vocês, nós estamos realmente vendo, né, que o sistema não está a contento aí da nossa cidade, né, e cobrando realmente melhorias. Isso nunca é demais, essa cobrança. Outra questão que aconteceu nesta semana foi a desapropriação, depois de uma longa novela envolvendo o prédio do antigo Cine Império, ali mesmo na região da Praça Barão do Rio Branco, né, do Ponto Azul. Só está aquela fachada, realmente ela está toda comprometida, né? Passa um arroio ali por trás daquele prédio. Os proprietários não são daqui de Ponta Grossa, e é uma pessoa jurídica, e o município decidiu então desapropriar. Logicamente vai ser pago uma indenização, não existe o valor ainda a ser pago, mas vai ser pago uma indenização para essa empresa, para que o município desaproprie o prédio e possa ali fazer a demolição, né? Primeiro a demolição, porque a Defesa Civil, já condenou aquele prédio e ele está realmente comprometido. Segundo o secretário de Planejamento, João Ney Marçal Júnior, ali pretende-se fazer uma área de convivência, né? Que a prefeitura então faça ali, utilize aquele espaço que é nobre na cidade da melhor forma possível e evite um possível acidente ali com a demolição, aliás, com um possível desabamento daquele prédio, tendo em vista que a estrutura está toda comprometida. É uma novela aí que se arrasta há muitos anos, né? A Vigilância Sanitária a Defesa Civil e não a Vigilância Sanitária, Defesa Civil falando aí a respeito do comprometimento desse prédio já há um bom tempo e nada era feito. Agora aí até é válido enaltecer essa atitude da prefeitura em realmente fazer a desapropriação, evitando assim um possível acidente no centro de Ponta Grossa, o que seria muito terrível, porque é uma área de circulação intensa ali de pedestres naquela via. Outra questão, outro fato desta semana, mais ligado aí também à área de estrutura de Ponta Grossa, é que foi firmado uma parceria com o governo do estado, e aí abre-se um parênteses, que essa parceria só foi possível devido ao pagamento de 9 milhões aí em precatórios, em dívidas, que o município teve que pagar na semana passada para ficar em dia aí com as suas contas e poder então ter os convênios com o governo do estado e com o governo federal. O repasse de aproximadamente 4 milhões de reais do governo do estado vai servir para asfaltar aí mais de 40 trechos de asfalto em Ponta Grossa, e servir também para recuperar ali parte da Avenida Visconde de Mauá, ali em Oficinas, que é a principal via de acesso ao bairro de Oficinas, e o município vai fazer uma revitalização, uma recuperação daquela via. Uma boa notícia aí, então, na área de asfalto aqui para a nossa cidade. Falando um pouco de questão política, nesta semana o blog do doc.com, né, não esqueça até de acessar lá as principais notícias de Ponta Grossa e região no www.blogdodoc.com. Nós divulgamos com exclusividade ali a data em que será julgada uma liminar pelo Tribunal de Justiça do Paraná, em que pode haver uma nova eleição para a vaga de conselheiro do Tribunal de Contas do Estado, né? Existe uma liminar concedida pela Justiça Estadual que tirou do cargo, né? Tirou aí o ex-deputado Fábio Camargo, que venceu a eleição em julho do ano passado ainda, cujo principal concorrente foi o deputado pontagrossense Plauto Miró Guimarães. Por uma diferença mínima ali de votos, o deputado Fábio Camargo venceu a eleição,
Porém, houve uma denúncia contra ele de que ele havia sido favorecido no processo eleitoral, né? Uma desembargadora que analisou o caso concedeu a liminar, ela acatou a argumentação e o Fábio Camargo está aí fora do cargo desde novembro, no final de novembro do ano passado. Existe então agora no dia 17 de março vai ser julgada essa liminar pelo órgão especial do Tribunal de Justiça do Paraná. Se for mantida, o presidente da Assembleia Legislativa do Paraná, deputado Valdir Rossoni, deve então fazer aí, convocar uma nova eleição, né, aí ao Tribunal de Contas, tendo em vista essa decisão da Justiça, caso a liminar se mantenha. Nesse caso, o deputado Plauto volta a ser aí um dos principais nomes para ocupar essa vaga e em caso de eleição, em caso de tudo isso transcorrer dessa forma, vai implicar em consequências no cenário eleitoral aqui em Ponta Grossa, tendo em vista que o deputado Plauto está no 6º mandato e busca aí o 7º mandato. Caso vá para o Tribunal de Contas, abre-se aí um espaço para novas candidaturas ou para que os pré-candidatos aí que se apresentam hoje, um estímulo a mais para que se confirmem as candidaturas. Só para fazer a título de informação, o deputado Plauto fez 45 mil votos, mais de 45 mil votos na região dos Campos Gerais, onde ele atua, e só aqui em Ponta Grossa foram 27 mil votos. Ou seja, em muitos partidos aí, apenas a votação que o deputado Plauto fez em Ponta Grossa já elegeria um deputado estadual. Ele só ficou atrás aqui em Ponta Grossa em 2010 do hoje prefeito Marcelo Rangel, que na oportunidade teve 37 mil votos, um pouco mais de 37 mil votos aqui em Ponta Grossa, foi o mais votado. O Plauto veio com 27, o segundo mais votado aqui em Ponta Grossa. Por isso, né, os olhos aí da classe política, dos pré-candidatos, dos partidos, estão voltados para o próximo dia 17 de março, quando o Tribunal de Justiça, o órgão especial do Tribunal de Justiça, vai julgar esta liminar. Muito bem, esses foram os destaques desse bloco, dos destaques da semana. Na sequência, nós voltamos com uma entrevista com o secretário de Estado de Ensino de Tecnologia e Ensino Superior, né, o professor João Carlos Gomes, que vai falar para a gente a respeito no que temos aí previstos em investimentos ao ensino superior, às universidades do Paraná, em especial aqui para a nossa UEPG, que tanto tem colaborado para formar profissionais aqui em Ponta Grossa e na região dos Campos Gerais. Portanto, um instante só, não saia daí, doc.com, você bem informado. Entrevista. O programa doc.com está de volta nesta sexta-feira de carnaval. Vamos falar agora numa entrevista especial com o secretário de Estado de Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, o professor João Carlos Gomes. Boa noite, professor. Boa noite, Eduardo. Sempre é um prazer falar com você e conversar junto com nossos telespectadores aí, né? Sim, o programa doc.com que agradece a sua presença aqui. A gente sabe que a agenda, né, de secretário de Estado aí é realmente corrida, mas achou um tempo aí para falar e levar aos nossos telespectadores aí informações referentes a essa pasta, essa importante pasta aí do governo do Estado. Importante porque trata aí de todas as universidades, né? Sim. Além de outros órgãos também ligados ao setor de inovação, né? Perfeito. Aqui em Ponta Grossa, que está sendo fundamental nessa questão aí desse novo ciclo de atração de indústrias que o Paraná, em especial Ponta Grossa, está vivendo, né? Gostaria que começasse falando a respeito da situação, né, para esse ano de 2014. O orçamento está contento? Ele teve alguma variante aí do ano passado para esse ano? Como que está essa determinação? Veja bem, Eduardo. A Secretaria de Estado da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, que hoje eu sou secretário do governador Beto Richa, ela, nos últimos anos, ela está entre os 5 maiores orçamentos do Estado. Até porque, você mesmo colocou, além do sistema das nossas universidades, já farei alguns detalhes, alguns comentários, nós somos 7 universidades estaduais,
nós temos também outras estruturas que estão ligadas à secretaria, que é o Tequipar, que inclusive vamos implantar aqui um campus do Tequipar aqui nos próximos meses, aqui em Ponta Grossa, importante para a nossa cidade. Tequipar, então, vai ter um campus aqui em Ponta Grossa. Dentro do campus da UEPG, na produção do medicamento. É uma nova divisão de... Tequipar é uma sigla para? É o Instituto de Tecnologia do Paraná. Certo. Ele é um dos maiores institutos do Brasil. Ele está ligado à secretaria, à nossa secretaria. Certo. E ele agora, a partir de 2014, 2015, o novo campus do Tequipar, que nós já temos em Curitiba, temos ali em Maringá, tem um que está em fase de desativação, pouca atividade em Jacarezinho, e agora teremos o 4º campus aqui em Ponta Grossa. Então, na realidade, além do Tequipar, como você está dizendo, nós temos a Fundação Araucária, que faz parte também da nossa secretaria, que lida com a área de pesquisa dentro do próprio sistema. Temos o CIMEPAR, que é um órgão também da nossa secretaria, ligado com questão de meteorologia e outros assuntos climáticos. E temos também a unidade gestora do fundo, onde nós administramos o Fundo Paraná, certo, que investe em tecnologia, investe em inovação, que inclusive tem um contato através dessas entidades, principalmente o Fundo Paraná, o Tequipar, um contato muito próximo com o setor produtivo, que é o setor da FIEP, das federações, enfim. Então a nossa secretaria ela tem um orçamento relativamente grande. E anualmente esse orçamento vem crescendo, até porque é natural. No ano de 2013, nós tivemos, nos últimos anos, o maior crescimento de orçamento da nossa secretaria, em função de que nós tivemos nesse ano, para as universidades estaduais, era um pleito antigo dos professores e funcionários há mais de 15 anos. Por exemplo, no caso dos professores, o governador Beto Richa, ainda em 2012, aprovou, encaminhou à Assembleia e foi aprovado uma recomposição salarial de 4 parcelas de 7,14%, que anualmente é colocada no mês de outubro. Somado-se ao aumento que nós temos regularmente de todo servidor público no mês de maio, de 2012 a 2014, em 3 anos, o aumento das universidades para os docentes ficará em torno de 58%. E considerando mais a parcela já aprovada em 2015, chegará a 70%. Então, em relação a isso, 2013, e tivemos também no mês de janeiro e fevereiro de 2013, uma adequação na área da carreira dos funcionários administrativos das nossas universidades, que somos 15 mil entre funcionários e docentes. Então, isso fez com que 2013 foi um ano que nós tivemos um aumento significativo no orçamento, principalmente na área de pessoal, da nossa secretaria. E 2014 acompanha o processo. Nós tivemos em 2013 um orçamento de aproximadamente 2 bilhões e 200 milhões de reais. Devemos chegar agora em 2014 com aproximadamente 2 bilhões e 600 milhões de reais. É um orçamento muito importante, que faz com que a gente possa manter toda essa estrutura, principalmente a estrutura das universidades, desses institutos, não só na capital, mas principalmente no interior do Paraná. Quais são as universidades que são ligadas ao governo do Estado? Veja bem, nós temos as 3, a gente fala mais antigas, mais velhas, mais consolidadas, que foram criadas em 1969 pelo então governador Paulo Pimentel, que é a nossa Universidade Estadual de Ponta Grossa, a Universidade Estadual de Londrina e a Universidade Estadual de Maringá. Na década de 90, tivemos a criação da UniOeste. Ainda na década de 90, tivemos a criação, como universidade, é claro, estou dizendo, a Unicentro aqui, atingindo a região central, com a reitoria em Guarapuava, mas Irati e outras cidades. No caso da UniOeste, a reitoria é em Cascavel. Aí, agora, mais recentemente, tivemos a UEMP, que é uma universidade que tem a reitoria em Londrina, em Jacarezinho, mas atende além das faculdades antigas, faculdades hoje, campus, né, campi avançado dessa instituição, Jacarezinho, Cornélio Procópio e Bandeirantes. E agora, neste ano que se passou, foi criada a Unespar, que foi a união de 7 faculdades, onde nós temos a União da Vitória, Curitiba, Paranaguá, Apucarana, Paranavaí e Campo Mourão. Então, na realidade, essa é a Unespar com a reitoria em Paranavaí. Então, todo esse sistema
é o nosso sistema estadual de ensino superior, que é o segundo sistema do país, só abaixo do estado de São Paulo, que tem o maior sistema estadual do Brasil de ensino superior. Paraná, então, segundo entre todos os estados brasileiros, só abaixo de São Paulo. Veja bem, em todos os sentidos. Por exemplo, o São Paulo, que é o primeiro, tem 160 mil alunos matriculados nas 3 grandes universidades, que são USP, Unesp e Unicamp, que são as maiores universidades do país, 160 mil. O Paraná vem em segundo, somos 7 universidades, entre mestrados, doutorados e graduação, não estamos considerando cursos de especialização lato sensu, estamos considerando somente a graduação e a pós-graduação estrito sensu. Somos 85 mil alunos. O terceiro, Bahia, 45. Eu estou falando 85, que é o segundo, o terceiro, 45. O quarto, Rio de Janeiro, 29 mil. Aí depois temos Ceará, aproximadamente 20, Minas Gerais, 15 mil, e todos os estados com menor número. Aqui no sul do Brasil, por exemplo, nós temos o Paraná com 85 mil, Santa Catarina com 11 mil alunos no sistema estadual, e o Rio Grande do Sul com 2.500 alunos. Então, o Paraná tem hoje, comparativamente falando, proporcionalmente falando, até uma estrutura maior que São Paulo. Enquanto nós temos uma população, talvez um quarto, pouco mais de menos de um terço aí de São Paulo, nós temos quase mais da metade do que o número de alunos. Na proporção, o Paraná é o maior. Então, isso faz com que o investimento, e nós entendemos que não é gasto, é investimento do governo do Estado do Paraná nas nossas instituições, é um investimento muito importante, permitindo que o jovem, como eu, como você e tantos jovens, né, pudessem realizar nosso curso numa universidade pública, próximo da nossa cidade, preparando bem para o mercado de trabalho. Para o mercado de trabalho, realizar a nossa pós-graduação. Então, esse é o grande momento que o Paraná vive, até porque as nossas universidades estão no interior do estado. Praticamente 95%, 97% destes 85 mil alunos estão no interior do Paraná. Então, não há uma região do Paraná que nós não tenhamos um campus de uma das nossas 7 universidades estaduais públicas, gratuitas e qualidade do nosso estado do Paraná. Maravilha, então, professor. A gente vai para um rápido intervalo, primeiro bloco dessa entrevista. Na sequência, nós vamos voltar falando aí mais a respeito da questão da pasta, né, de Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, e também puxando um pouco aqui para a nossa universidade, a UEPG, que também, como disse o professor, formou tantos profissionais e mudou realmente a vida aí de milhares de paranaenses e até de outros estados, né, que é normal que venham procurar um ensino de qualidade, e a UEPG é uma dessas universidades mais procuradas aí no Brasil. A gente vai então para um rápido intervalo, na sequência a gente volta. Doc.com, você bem informado. Estamos de volta com o programa Doc.com na sequência da entrevista com o professor João Carlos Gomes, que é o secretário de Estado de Ciência, Tecnologia e Ensino Superior. Bem, professor, falávamos da questão aí de estrutura desse orçamento também bilionário aí da pasta, realmente para manter, né, toda a folha de pessoal, toda a estrutura dessa questão de ensino, o dia a dia, né, fazer rodar a máquina mesmo, né? Aqui para o EPG, né, quanto que é o orçamento destinado para cá e se teve também aí alguma projeção de novos cursos ou de repente de ampliação de algum curso atual? Veja bem, a UEPG nos últimos anos ela teve um acréscimo considerável no seu orçamento, não só do orçamento do Estado, que basicamente é a folha de pagamento e uma parte de custeio e alguns investimentos, mas também na conquista de recursos que nós chamamos, entre aspas, extra-orçamentário, que na vida pública não tem nada que é extra-orçamentário, mas através de editais. Então, nós praticamente de 2006 para cá, nós mais que quadruplicamos
o orçamento da UEPG. Nós tínhamos um orçamento em 2006 de aproximadamente 60 milhões e agora, em 2014, é um orçamento de aproximadamente 200 milhões de reais. Considerando que o nosso hospital, os funcionários do hospital são servidores da Secretaria da Saúde, esse recurso de folha não está no orçamento da UEPG, senão o orçamento ainda seria um orçamento maior. Mas, na realidade, a UEPG ela teve, isso não é responsabilidade do reitor, é o processo que aconteceu. Tivemos uma ampliação do nosso quadro docente em termos de qualificação. Hoje a UEPG tem mais de 93% do seu quadro formado por mestres e doutores, mais de 50% de doutores, e claro que o mestre e o doutor, principalmente o doutor, o salário dele acaba tendo um efeito maior na folha, isso fez com que o próprio orçamento tenha, mas também em investimentos, nós tivemos nesses últimos anos, na área da pesquisa, na área da graduação, na área da pós, em todas as áreas, mais de 20, 25 milhões de investimentos, certo? Parte desses recursos do governo do Estado, parte desses recursos do próprio editais que nós participamos, seja em agências de fomento estadual, como é o caso da Fundação Araucária, e principalmente federais, como é o caso do CNPq e da CAPES e da FINEP, como outras agências de fomento. Então, na realidade, somente no caso de 2013, por exemplo, nós tivemos na história do IPG a maior conquista de recursos para investimento em infraestrutura de laboratórios de pesquisa da FINEP, que foram 3 milhões num edital nacional, mais 4 milhões, no edital nacional, mais 3 milhões num edital que seria 3 milhões do FINEP e 3 milhões do governo do Estado, totalizando 10 milhões. Esses recursos deverão ser, chegarão a partir de agora, 2014, 10 milhões de investimento na nossa infraestrutura de laboratório, que não atende só a pós-graduação, só a pesquisa, atende a graduação e todas as atividades da universidade. Paralelamente a isso, o próprio governo do Estado, além de editais, ele tem investido nos últimos anos, né, e já iniciou em 2006, vem se mantendo no atual governo, um valor considerável para a infraestrutura das universidades, que neste ano deveremos anunciar agora, no mês de março, 40 milhões e 500 mil reais que serão investidos nas universidades. Esse investimento, na realidade, compete à universidade definir a prioridade. O governo do Estado ele dá autonomia para que os conselhos e a própria administração defina aonde investir. Isso é um processo que vem acontecendo regularmente. O último investimento desse porte foi 6 milhões de reais de 2 anos, 2 vezes 3 milhões, que nós estamos investindo aqui na biblioteca, no campus, até para que nós possamos, com a biblioteca concluída, transferir mais 2 cursos do centro, que seria os cursos de pedagogia e letras, que são os próximos cursos que irão para o campus, mas precisa de uma biblioteca. Sim. Da mesma forma, estamos concluindo, tivemos um problema aí na obra do prédio de zootecnia, que está vindo de Castro para Ponta Grossa. Mas isso é possível graças ao investimento na infraestrutura do campus. E a biblioteca é algo indispensável para uma universidade. Então, essa biblioteca, que é um valor de 6 milhões de reais, foram os últimos 2 investimentos maiores em termos de valor, além do valor da zootecnia, que foi 3 milhões de reais, são 9 milhões, nos últimos 2 anos de investimento do governo para infraestrutura dentro. E agora nós vamos liberar esses 40 milhões e 500 mil, que na realidade é essa divisão em relação ao número de alunos. E no caso a UEPG, ela tem aproximadamente 10% do número de alunos da estrutura dos 80 mil alunos, 85 mil alunos. Então ela deve receber em torno de 4 milhões a 4 milhões e meio neste projeto para a infraestrutura. Mas nós temos outros projetos que estão sendo trabalhados no governo do Estado para a UEPG, que é a própria construção da nossa pista de atletismo, que está programada agora para 2014, algumas reformas, ampliações, a própria reforma da Casa Estudante Universitária, enfim, existe um trabalho feito
pelo professor Luciano, procurando que esses recursos sejam investidos ainda em 2014, que somado aos 4 milhões para a infraestrutura, vamos dar um plus aí na infraestrutura da UEPG, que, para orgulho de todos nós que somos professores, eu tive o privilégio de estar 3 vezes como reitor da instituição, temos orgulho de dizer que somos uma grande universidade, né? Formamos alunos com qualidade, os nossos cursos muito bem avaliados, somos uma universidade que estamos entre as 50 melhores universidades avaliadas no nosso país, considerando o sistema federal, estadual, privado. Isso mostra o quê? A qualidade do nosso corpo docente, a qualidade dos nossos alunos, o envolvimento dos nossos funcionários e, claro, a forma que a universidade tem sido administrada, procurando cada vez crescer, principalmente em termos da qualidade. Essa questão, então, nesse bolo aí de mais de 40 milhões, cerca de 4 milhões vai vir para o EPG decidir o que é prioridade. Prioridade. Isso já há uma previsão, porque quando você faz um planejamento, o planejamento não é feito no ano, é um planejamento plurianual. Então, no caso, os últimos 2 investimentos desses recursos foram a biblioteca, que são 6 milhões, e 3 milhões, 2 milhões e 700 mil do prédio de zootecnia. Certo. Né? Então, na realidade, o zootecnia e a biblioteca foram os últimos 2 grandes investimentos e recursos que nós chamamos definido para a infraestrutura. Sim. Certo? Isso envolve a graduação, no caso a produção. Os outros recursos que eu citei, os 10 milhões, são através de participação em editais, competência dos nossos pesquisadores, né, apoio institucional, contrapartida do governo do Estado, que serão 10 milhões de reais. 4 milhões de um projeto, 3 milhões da FINEP, mais 3 do Estado e outro projeto. Diga-se de passagem que 2013, historicamente, pela primeira vez em toda a história do ensino superior do Paraná, 2013 foi o ano em que a UEPG, nesses 2 projetos, nesses 2 editais da FINEP, foi a universidade estadual que vai receber o maior valor de recursos para o investimento. São 10 milhões de reais. Isso é competência, quero registrar do nosso corpo docente, envolvimento institucional, trabalho na nossa pró-reitoria de pesquisa e pós-graduação, enfim, todos que participam dos nossos servidores, enfim, todos que participam desse grande projeto. E, professor, é bom também a gente tocar nesse assunto, até para, de repente, o pessoal está assistindo, não, mas esse investimento, né, é todo, logicamente que ele é importante, mas lá para a população, para a comunidade, né, às vezes até carente ao redor da universidade, né, como que faz para chegar? Para isso tem os projetos de extensão. Exatamente, veja bem, nós temos um programa no Paraná, que não é só na UEPG, é no Paraná, que é considerado hoje o maior programa de extensão universitária do Brasil, que chama-se Universidade Sem Fronteiras, que não é uma... Estou dizendo isso até com uma certa tranquilidade, que não foi eu que lancei nem como reitor, nem como secretário. Esse projeto ele foi lançado em 2009, no governo do Estado, na secretaria, com as universidades. Eu estava reitor, mas foi um projeto estadual, e que ele vem sendo trabalhado. Então, nós temos hoje inúmeros projetos de extensão, Eduardo, que atendem a comunidade. Certo? Se você trabalhar na área social, na área de saúde, na área jurídica, na área de formação, na área de treinamento, praticamente hoje não existe um curso da UEPG que não tem... própria área odontológica, não, que é essa área. Hoje, um hospital, atendimento, enfim. Eu não entendo que exista algum curso dos 40 cursos da UEPG que não tenha um projeto que atende à comunidade. Além, claro, das nossas atividades naturais, que é a formação, sim, dos jovens, né, formação dos profissionais, as nossas pesquisas, integrando com o setor produtivo, as nossas pós-graduações, enfim. A UEPG, como as outras universidades estaduais do Paraná, nós temos uma característica muito interessante. Nós estamos inseridos nas nossas regiões. O que seria, na nossa região dos Campos Gerais, se há mais de 40 anos não tivéssemos implantado aqui uma universidade? O que seria da região de Londrina, de Maringá, nossa região central aqui, Guarapuava, e outras cidades da região, lá no oeste, Cascavel, Foz do Iguaçu, Toledo, aí o próprias regiões das nossas faculdades que se transformaram a Unespar, a região lá do norte, pioneira que eu sou, platinense, e vejo hoje que era a região tendo um desenvolvimento mais forte em função do crescimento da universidade. Enfim, então, uma universidade, ela sem dúvida alguma
é uma instituição que promove um desenvolvimento não só na área da educação, é na área cultural, é na área social, é na área econômica, o que representa para Ponta Grossa região todo esse investimento, toda essa estrutura, que a folha de pagamento, enfim, sim, tudo que é o EPG movimenta no dia a dia, não só de Ponta Grossa, como em toda a região dos Campos Gerais. A folha de pagamento da EPG, se não for maior, está muito próximo da Prefeitura Municipal. Ela é menor que a Prefeitura, mas está próximo da Prefeitura. Mas está próximo. Hoje nós somos, em termos de orçamento, não só em folha, mas em investimento, o segundo orçamento de toda a região dos Campos Gerais, é a Universidade Estadual de Ponta Grossa. Mas também temos aí, formando jovens, né, qualificando, somos como universidade, como a própria Universidade Tecnológica, como as faculdades privadas, como o centro de ensino da cidade, nós somos também muito importante, Eduardo, para que o município venha captar novos investimentos. Uma empresa, uma indústria de grande porte, médio porte, quando ela vai se instalar no local, eu não tenho dúvida que uma das principais prerrogativas, uma das principais projetos, dos principais fatores que decide a instalação é a mão de obra. E nós temos aqui, se você instalar uma indústria aqui em Ponta Grossa, precisa de um jornalista, nós formamos, precisa do advogado, do assistente social, do contador, do administrador, do médico, do profissional da saúde, do professor, do pedagogo, enfim. Nós temos um grande número de profissionais que se formam aqui, estão aí aptos a desenvolver a atividade. Então, as universidades como um todo, né, não só, claro, a UEPG, a Tecnológica, as faculdades, enfim, nós somos somos muito importantes na captação dos investimentos de uma cidade, de uma região. É verdade, e Ponta Grossa pode se considerar aí um celeiro, na verdade, nessa formação, porque eu lembro até outro dia, estava num evento em Curitiba, né, e encontrei várias pessoas da minha época de faculdade, né, lá pelos idos de 2003, 2004. Isso, você sabe que uma coisa que a gente, quando ocupa um cargo de reitor, né, é um cargo maravilhoso, um cargo que nos dá uma possibilidade de conhecer pessoas, de conhecer outras instituições, conhecer, enfim, uma estrutura. E hoje é comum, por exemplo, eu viajando, mais agora viajando mais pelo interior do estado como secretário, professor, eu sou jornalista, eu sou advogado, eu sou dentista, fui teu aluno, eu sou professor, enfim, eu me formei na UEPG. E fala com orgulho. Com orgulho. Então, esse talvez é o grande. E, na realidade, eu também sou ex-aluno, Eduardo, como você. E eu tenho orgulho porque nós somos uma universidade de qualidade. Temos as nossas dificuldades. Aonde não existe dificuldade? Nós acompanhamos hoje aí, seja os governos municipais, seja os governos estaduais, o próprio governo federal teve que agora, o governo federal, diminuir mais de 40 bilhões do seu orçamento. Sim. Por quê? Porque precisou. Na realidade, independente de partido esteja no governo municipal, estadual e federal, as dificuldades são grandes. Agora, felizmente, nós temos pessoas, por exemplo, no nosso caso, como o governador Beto Richa, que tem como uma das prioridades o ensino, a educação e a atração. Então, isso faz com que a gente entre de pagamento, enfim, sim, tudo que é o EPG movimenta no dia a dia, não só de Ponta Grossa, como em toda a região dos Campos Gerais. A folha de pagamento da UEPG, se não for maior, está muito próximo da Prefeitura Municipal. Ela é menor que a Prefeitura, mas está próximo da Prefeitura. Mas está próximo. Hoje nós somos, em termos de orçamento, não só em folha, mas em investimento, o segundo orçamento de toda a região dos Campos Gerais, é a Universidade Estadual de Ponta Grossa. Mas também temos aí, formando jovens, né, qualificando, somos como universidade, como a própria Universidade Tecnológica, como as faculdades privadas, como o centro de ensino da cidade, nós somos também muito importante, Eduardo, para que o município venha captar novos investimentos. Uma empresa, uma indústria de grande porte, médio porte, quando ela vai se instalar no local, eu não tenho dúvida que uma das principais prerrogativas, uma das principais projetos, dos principais fatores que decide a instalação é a mão de obra. E nós temos aqui, se você instalar uma indústria aqui em Ponta Grossa, precisa de um jornalista, nós formamos, precisa do advogado, do assistente social, do contador, do administrador, do médico, do profissional da saúde, do professor, do pedagogo, enfim. Nós temos
um grande número de profissionais que se formam aqui estão aí aptos a desenvolver a atividade. Então, as universidades como um todo, né, não só, claro, a UEPG, a tecnológica, as faculdades, enfim, nós somos somos muito importantes na captação dos investimentos de uma cidade, de uma região. É verdade, e Ponta Grossa pode se considerar aí um celeiro, na verdade, nessa formação, porque eu lembro até outro dia, estava num evento em Curitiba, né, e encontrei várias pessoas da minha época de faculdade, né, lá pelos idos de 2003, 2004. Você sabe que uma coisa que a gente, quando ocupa um cargo de reitor, né, é um cargo maravilhoso, um cargo que nos dá uma possibilidade de conhecer pessoas, de conhecer outras instituições, conhecer, enfim, uma estrutura. E hoje é comum, por exemplo, eu viajando, é mais agora como viajando mais pelo interior do estado como secretário, professor, eu sou jornalista, eu sou advogado, eu sou dentista, fui teu aluno, eu sou professor, enfim, eu me formei na UEPG. E fala com orgulho. Com orgulho. Então, esse talvez é o grande. E, na realidade, eu também sou ex-aluno, Eduardo, como você. E eu tenho orgulho porque nós somos uma universidade de qualidade. Temos as nossas dificuldades. Aonde não existe dificuldade? Nós acompanhamos hoje aí, seja os governos municipais, seja os governos estaduais, o próprio governo federal teve que agora, o governo federal, diminuir mais de 40 bilhões o seu orçamento. Sim. Por quê? Porque precisou. Na realidade, é uma independente de que partido esteja no governo municipal, estadual e federal, as dificuldades são grandes. Agora, felizmente, nós temos pessoas, por exemplo, no nosso caso, como o governador Beto Richa, que tem como uma das prioridades o ensino, a educação e a atração. Então, isso faz com que a gente tenha tranquilidade em trabalhar nesta área no nosso estado. Tá certo, então, professor. A gente vai para mais um intervalo. Na sequência, a gente volta aí para o último bloco dessa entrevista com o professor João Carlos Gomes, que é o secretário de Estado de Ciência, Tecnologia e Ensino Superior. É um instante só, não saia daí, doc.com, você bem informado. Estamos de volta com o programa doc.com, na sequência aí da entrevista com o professor João Carlos Gomes, secretário de Estado da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior. Bem, professor, a gente falou muito do ensino superior, da questão das universidades e tudo mais, a questão da ciência, né, que também aí nessa produção de conhecimento e que vai gerar. E a questão da tecnologia, né? Porque hoje muito dessa evolução, dessa questão industrial, dessa evolução mesmo por qual o mundo todo passa, especialmente aqui no nosso estado e as indústrias vindo para a nossa cidade, o setor da tecnologia ele é fundamental. Como está sendo trabalhada essa questão? Veja bem, dentro da proposta do governador Beto Richa existe até um slogan muito importante que é o Paraná Competitivo. E a nossa secretaria diretamente trabalha nessa área junto com a Secretaria da Indústria e Comércio, né? Porque nós trabalhamos na área da inovação e da pesquisa. Eu, como secretário de Estado da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, eu presido o Conselho Estadual de Ciência e Tecnologia na área da inovação. Ontem mesmo, pela manhã, tivemos uma reunião nesta área de Ciência e Tecnologia. Estamos terminando agora de finalizando, os detalhamentos da Lei de Inovação, que ela foi aprovada em final de 2012 no Paraná, mas ela precisa de algumas regulamentações. Estamos trabalhando junto com a academia e com o setor produtivo, e a nossa secretaria tem trabalhado diretamente com a FIEP, com as federações, com o setor produtivo, com os TI, enfim, com entidades que se preocupam e fazem essa grande revolução na área da competitividade, da industrialização. E no caso específico da nossa secretaria, através do Fundo Paraná, nós apoiamos, não só trabalhamos para a vinda de grandes indústria, mas também apoiamos o micro e o pequeno empresário. Por exemplo, nós lançamos um edital agora no final do ano de 22 milhões e meio de reais, sendo 7 milhões e meio de reais do governo do estado, 15 milhões da FINEP, onde nós estamos trabalhando, vamos apoiar 75 micro e pequenos empresários do estado do Paraná para desenvolver um projeto, uma ideia.
será em torno de 180 a 600 mil reais, praticamente sem contrapartida, que já foi feito, houveram mais de 250 inscrições, foi feita uma primeira seleção, ficaram em torno de 150 e agora será o resultado final. Isso é o que? É uma preocupação do governo investir o quê? No nosso micro, nosso pequeno empreendedor, para que a gente possa também trabalhar nas regiões. Porque a grande indústria é importante, estamos vendo aqui em Ponta Grossa, mas é muito importante também que não só em Ponta Grossa, em Curitiba, nas regiões maiores, mas também lá na cidade do interior, a gente invista no pequeno e no médio empresário. Estamos trabalhando também, por exemplo, com o Bom Negócio Paraná, as universidades que estão trabalhando junto com a Secretaria de Indústria e Comércio. Enfim, é um trabalho grande. E dentro da área de inovação, nós temos trabalhado muito forte nesta integração com o setor produtivo, inclusive, como eu disse no início da fala, dando um exemplo nessa área de inovação, a implantação aqui em Ponta Grossa de um campus do Tequipar. O Tequipar é um dos maiores e melhores institutos de tecnologia de pesquisa do Brasil, certo. E ele agora está implantando uma divisão de produção de medicamentos. E essa divisão será instalada dentro do campus da UEPG, que já tem uma estrutura, que vai sofrer uma adequação para atender às necessidades hoje, exigências da lei, e eu espero que em 2015 nós possamos iniciar a produção dos primeiros medicamentos em larga escala, com o carimbo Tequipar UEPG, veja o orgulho, carimbo Tequipar UEPG no campus de Umuarãs. Isso é um avanço para a nossa universidade, hoje, agora uma universidade com o seu hospital universitário, atendendo a população, somando-se a todos os mais de 40 cursos de todas as áreas e, num futuro muito próximo, atendendo a população, principalmente a população que necessita a produção de medicamentos. Carimbo Tequipar UEPG. Então isso mostra um compromisso do nosso governo, né? O compromisso da universidade em se relacionar mais e principalmente trabalhar nessa área de tecnologia e inovação. Desde quando o senhor está à frente da pasta mesmo? Dia 21 de agosto do ano passado. 21 de agosto. Praticamente 6 meses que eu estou na pasta. E é um tempo longo, viu? Um tempo longo, né? E essa, logicamente, tem um contato ali com o governador Beto Richa e com todo o secretariado, né, definindo prioridades. Qual que é a orientação aí do governador neste último ano de mandato dele, né, deste mandato, logicamente, e provavelmente ele vai disputar a reeleição, né, que tem eleição este ano, mas neste último ano desse mandato, qual que é a orientação? Não, o governador ele tem sido muito pontual, né, desde quando eu recebi o convite dele para assumir a secretaria em agosto do ano passado, né, e todos os contatos, e a minha pasta acabo mantendo um contato mais rotineiro, porque praticamente todas as semanas, quando nós recebemos no Palácio, o governador recebe comitivas de outros países, empresários, a Secretaria de Ciência sempre está convocada para o ato. Somos na secretaria que praticamente nos envolvemos nessa área de competitividade, área de atração de indústria, área da educação, ensino superior, pesquisa. E o governador sempre tem sido claro, a preocupação dele é com o desenvolvimento do Paraná. Então o governador, é muito fácil trabalhar com o Beto Richa. O Beto Richa, ele é uma pessoa, é um jovem, né? Um jovem com uma visão muito otimista das coisas, que sabe de todas as dificuldades, mas a grande preocupação do governador Beto Richa, ele exige isso dos seus assessores, secretários, todas as entidades, que a gente trabalhe para o desenvolvimento do nosso Estado através das nossas secretarias. Então, sinceramente, eu já tinha como reitor um contato não tão próximo com o governador, mas agora como secretário com esse contato mais próximo, eu tenho, com muita sinceridade e convicção, dizer que é fácil trabalhar com ele, porque ele, de fato, ele sabe priorizar aquilo que a população precisa. E o que o governante tem que se preocupar hoje? Ele tem que se preocupar com desenvolvimento, ele tem que se preocupar com emprego, ele tem que se preocupar com segurança, com saúde, com a educação. É isso. E essa é a política do governo Beto Richa, ou seja, se preocupar com o desenvolvimento do nosso Estado e, infelizmente, com todas as dificuldades que nós estamos vendo aí, o Paraná é um Estado que, em todos os índices que nós avaliarmos, apresenta índices superiores a praticamente a todos, muitos estados, a maioria dos estados do Brasil, sempre acima da média, apesar da dificuldade que nós estamos tendo, mas isso não é a característica do Paraná, é dos municípios, é dos estados e é da própria federação. Exatamente.
o espaço público, né, o poder público está vivendo aí uma fase realmente de Difícil, adaptação, né, principalmente questão de recursos. A gente vê, exemplo, a Prefeitura de Ponta Grossa. Sim. Herdando dívidas aí, tendo que se virar para pagar, e não é só aqui, né? Não, no Estado olha, também, o Estado, os municípios, a União, há uma dificuldade. Mas eu acho que cabe ao administrador definir prioridade. Como na sua casa, chega um momento que você não pode adquirir tudo aquilo que você precisa. Então você vai ter que saber o que é a prioridade. E esse é, na realidade, na minha opinião, modesta opinião de quem teve o privilégio de ser 3 vezes reitor da UEPG, no momento certo, o grande administrador, ele tem que tomar decisões naquele momento as mais importantes. É eleito para isso, né? Exatamente. E volto a repetir, no governo do Estado do Paraná, a prioridade é educação, é saúde, é área social, é segurança, é geração de emprego. Então, para nós que estamos secretário, em uma dessas pastas, como é o meu caso, torna-se mais fácil porque o convencimento na hora de tomar decisões, que caminho nós vamos fazer isso ou vamos fazer aquilo? A nossa área sempre é uma das áreas privilegiadas. Então isso mostra o compromisso do governador Beto Richa com todo o nosso estado. Bem, professor, nós estamos no momento aí, né, sexta-feira de carnaval, né, passou o carnaval aí já. Na próxima, dizem que o Brasil, né, começa depois do carnaval, o que não é verdade, porque quem trabalha no dia a dia sabe que está desde janeiro, né, na luta, se não estiver ralando, não tem o pão de cada dia, mas, né, teoricamente, e nós estamos num ano eleitoral, sim, né, que aí em abril as pessoas que estão no governo vão sair, logicamente o governador vai ter que repor, né? Sim. Algumas pessoas já se disseram pré-candidatos, o que é natural em todo governo. Perfeito. Né? Até porque somos um ente político, né? Exatamente. Se ocupa um cargo de secretário ou um cargo no governo, você automaticamente é um ente político, né? Exatamente. O senhor é afiliado ao PSDB, do governador Beto. Como está vendo essa questão aí também eleitoral, né? O senhor tem pretensões políticas também ou não? Não, veja bem, eu quando assumi a Secretaria de Estado, né, eu praticamente estou me envolvido 100% da minha atividade como secretário, como eu estava na época de reitor. E nós temos aqui na nossa cidade e região pessoas que fazem parte, né, dos partidos que apoiam o governo, por exemplo, o deputado Plauto, que é o deputado mais próximo do governo em nível estadual, que praticamente congrega um grande número de apoio dos partidos que estão junto com o governador Beto Richa. Então eu, neste momento, a minha meta é continuar na secretaria, colaborando com o governador, colaborando com as nossas universidades. O processo político é um processo muito dinâmico, né? Claro que coisas podem acontecer e podem ser mudado o destino. Mas eu responderia que a minha meta hoje é continuar como secretário e trabalhar para que a gente possa desenvolver um projeto, um grande trabalho em benefício da ciência, da tecnologia e do ensino superior do Paraná. Tá certo, então a gente está chegando ao final do nosso programa. Gostaria de agradecer novamente a sua presença aqui no doc.com, levando essas informações ao nosso telespectador. Eu que agradeço, Eduardo, a você. Cumprimento especial aos nossos telespectadores, desejar que tenha uns dias aí saudáveis nesses dias de carnaval, né? Mas acima de tudo, sem exageros, né? Mas acima de tudo com esse espírito, né, de amizade, de respeito e acima de tudo trabalhando para que as nossas cidades, o nosso estado, o nosso país atinja todos aqueles objetivos que nós queremos, que é justiça, que é trabalho para a nossa população, dignidade para todos e acima de tudo trabalhar com ética. Esse é o compromisso que eu tenho, que levo como professor e como ex-reitor da UEPG em todas as atividades que estou realizando e realizarei na minha vida profissional. Tá certo, então, essa foi a entrevista com o professor João Carlos Gomes, que é o secretário de Estado da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior. Com isso encerramos o programa doc.com desta semana. Vai estar disponível aí a reprise do programa no nosso canal no YouTube, no youtube.com/programa DocCom. Também às 22 horas do domingo, a reprise aí do nosso programa. Você que quiser estar bem informado a respeito de Ponta Grossa e região, acesse o nosso blog, o www.blogdodoc.com.
Lá você vai encontrar várias informações, aí, principalmente sobre a política e as questões que envolvem a nossa cidade. Se você quiser entrar em contato conosco, sugerir algum assunto, algum entrevistado, dar a sua opinião, o nosso e-mail é o programadoccom@gmail.com. É isso aí, um ótimo carnaval para você, como diz o professor, aproveitar aí os dias de folga, sem exageros, que na quarta-feira de cinzas aí todo mundo esteja com as energias em dia para levar aí, dar sequência ao trabalho deste ano de 2014, ano de eleição, ano de Copa do Mundo, muita coisa tem para acontecer ainda neste ano. Portanto, um bom final de semana para você e até a semana que vem. Doc.com, você bem informado.